Eu sei que a maioria de vocês que me assiste aqui possui algum tipo de investimento em renda fixa, seja poupança, tesouro direto, CRI, CRA, LCI, LCA, algum CDB de um banco. E junto com tantas opções de investimentos dessa classe de ativos, também existem diversos mitos ao redor da renda fixa. E é justamente sobre esses mitos que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou te contar como que entender sobre eles vai te ajudar a investir melhor e ter melhores resultados. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é te trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E eu decidi fazer esse vídeo falando sobre os maiores mitos da renda fixa, porque algumas semanas atrás eu postei um vídeo falando sobre os maiores mitos dos investimentos em geral. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card e no final desse vídeo aqui para você assistir, e naquele vídeo eu juntei 9 mitos sobre os investimentos. E ao pensar nesses mitos, vieram várias ideias e vários outros mitos relacionados tanto à renda fixa quanto à renda variável. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os da renda fixa e no vídeo que eu vou postar daqui a algumas semanas a gente vai falar sobre os mitos da renda variável. E já indo direto para nossa lista de mitos de investimentos em renda fixa, o primeiro deles é que a rentabilidade da renda fixa é fixa. E não, o rendimento da renda fixa, apesar do seu nome, não é fixo. E eu sei que no começo pode parecer confuso, mas fica comigo que você já vai entender. Nós chamamos a renda fixa de fixa porque os juros desses contratos, geralmente pagos a cada semestre ou a cada ano, esses sim são fixos. E eles se comportam mais ou menos como o aluguel de um apartamento. Digamos que você é dono de um apartamento e você aluga ele para outra pessoa. Você combina com esse inquilino que ele vai te pagar R$2.000 por mês de aluguel, por exemplo. Esses seriam os juros desse investimento, que são fixos todos os meses, R$2.000 por mês, ou então, num juro semestral, R$12.000 por semestre. Então, quando você entra num contrato de renda fixa, quando você investe o seu dinheiro na renda fixa, você também já sabe quais serão os juros pagos por esse ativo. A gente tem os juros pré-fixados, que você sabe exatamente qual será o percentual pago para você com esse investimento, como é o caso daqueles pré-fixados que pagam 1% ao mês ou 0,5% ao mês. Você tem os títulos que são híbridos, que é uma mistura de um título pré-fixado, onde você já sabe o percentual, com título pós-fixado, onde o percentual será definido por algum indexador. E um dos mais conhecidos desses títulos híbridos é o Tesouro Direto IPCA+. Ele tem a porção do IPCA, que é o indexador futuro, que vai variar, e o mais, que é uma taxa pré-fixada que você já sabe qual é. E a terceira forma de contratar esses juros na renda fixa, e provavelmente o mais comum no Brasil, são os pós-fixados. Toda vez que você compra um CDB, por exemplo, que paga 115% do CDI, ele é pós-fixado no CDI. A sua rentabilidade estará atrelada ao que o CDI vai entregar daqui para frente. O mesmo acontece com o Tesouro Selic, que é um dos títulos mais famosos por aí, muito recomendado para as reservas de emergência, onde a rentabilidade desse título está atrelada à taxa Selic. Se ela sobe, a rentabilidade do título sobe. Se ela cai, a rentabilidade do título também cai. E só nesses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, a gente já pode ver que, com exceção dos pré-fixados, onde você já sabe o percentual que você vai receber todos os meses, os outros títulos você não sabe exatamente quanto que vai entrar no seu bolso. Então a rentabilidade definitivamente não é fixa. E fora essa variação nas rentabilidades do título de renda fixa, a gente tem também uma outra variável que vai determinar o quanto que vai ser a sua rentabilidade no seu investimento, que é conhecida como marcação a mercado. Eu pretendo fazer um vídeo no futuro explicando com mais detalhes o que é essa marcação a mercado e como ela te afeta, mas basicamente é a mudança do preço do título, do valor do título ao longo de sua vida. Se as condições econômicas daquele emissor, daquele país, daquela moeda atrelada ao título são melhores, ele naturalmente vai valer mais. Se elas são piores, ele vai valer menos. Então sempre que você precisar sair do título de renda fixa, daquele teu investimento antes do vencimento, você estará sujeito a essa marcação a mercado. E se ela estiver negativa para a sua situação, a tua rentabilidade pode ser muito abaixo ou até mesmo negativa do que você começou. E eu te convido a se inscrever aqui no canal para você não perder tanto esse vídeo sobre a marcação a mercado, onde eu explicarei ela no detalhe, quanto todos os outros vídeos que eu trago 2 vezes por semana aqui para vocês. Indo para o segundo mito da nossa lista, que é muito relacionado com o primeiro que a gente acabou de falar, é que não tem como perder dinheiro
dinheiro investindo em renda fixa. Esse não só é um mito, mas é um mito com diversas falhas dentro dele mesmo. E a primeira dessas falhas é justamente em relação à marcação ao mercado. Se você sai do título antes do seu vencimento, digamos que você investe para um título de 2035 e decide vender ele em 2027, você consegue vender sem problema nenhum, mas você estará sujeito à marcação ao mercado. E se as condições econômicas daquele título estiverem muito piores, você tem sim a possibilidade de perder dinheiro com esse investimento. A segunda falha desse mito, que não tem como perder dinheiro com a renda fixa, é uma que poucos percebem, que poucos têm a noção que existe, e é o retorno real desses títulos e desses investimentos. Digamos que você mora num país que tem a inflação de 10% no ano e o teu título pagou 8%. Você automaticamente perdeu 2% no seu poder de compra. O seu retorno real foi negativo em 2%. Afinal, a inflação estava em 10% e o seu título rendeu 8%. E esse é justamente um dos maiores riscos envolvidos na renda fixa, principalmente para o longo prazo e em países com histórico de inflação muito alta, como é o caso do Brasil. Em diversos casos, investimentos de renda fixa não têm uma rentabilidade suficiente para cobrir a inflação daquele período e você acaba perdendo dinheiro numa rentabilidade real, que é a que realmente importa depois da inflação, investindo nesses ativos. Já a terceira falha desse mito, que não é possível perder dinheiro com renda fixa, e talvez a mais grave de todas, é o risco do calote. Toda vez que você investe em renda fixa, você está emprestando dinheiro, seja para um banco, para uma empresa, para uma outra instituição ou até mesmo para o governo. E caso essa instituição, banco, empresa, governo, não seja capaz de te repagar essa dívida, de te devolver esse empréstimo, ela te dará o calote e você perde tudo, não somente os juros, não somente o retorno real, mas todo o investimento que você fez nesse título de renda fixa. E é justamente por isso, por esse risco de calote, que no mercado financeiro a gente conhece como risco de crédito, que você tem que tomar muito cuidado aonde você deixa o seu dinheiro, para quem você empresta o seu dinheiro, qual título de renda fixa que você compra. Geralmente emprestando dinheiro para governos, como é o caso do Tesouro Direto ou dos Treasuries americanos ou qualquer outro governo do mundo, o risco de crédito é menor, afinal os governos são capazes de imprimir dinheiro para pagar as suas dívidas. Já se você empresta dinheiro para um banco pequeno ou para uma empresa que tem dificuldades financeiras, caso aconteça algo com essa empresa ou com esse banco ao longo dessa dívida, eles podem dar um calote nessa dívida e você fica sem receber nem os seus juros, nem o seu montante principal investido. Então sempre analise a saúde financeira do emissor do título de renda fixa e fique longe daqueles mais arriscados. O terceiro mito da nossa lista de mitos da renda fixa é que você precisa ficar com o seu investimento até o vencimento. Todos os contratos de renda fixa são compostos por duas principais variáveis. A primeira delas é os juros que você vai receber e a segunda delas é o vencimento desse título. Às vezes a gente tem um título com vencimento de 1 ano, de 20 anos, de 40 anos. A Áustria, por exemplo, é um país da Europa que emitiu um título com uma dívida com vencimento de 100 anos no futuro. E é verdade sim que alguns títulos de renda fixa têm baixa liquidez, não te permitem sair do investimento até determinada data, nos primeiros 3 meses, no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, mas esses títulos são as exceções. A grande maioria dos títulos de renda fixa você pode sim sair ou vender o título ou se desfazer do investimento antes do seu vencimento. E um dos melhores exemplos disso é o Tesouro Direto brasileiro, quando você empresta dinheiro para o governo brasileiro e digamos que você invista num título IPCA mais de 2045. Isso não significa que você precisa estar nesse investimento até 2045. Se você quiser sair dele semana que vem, você pode. E aí você estará sujeito à marcação a mercado, que pode ser favorável e te trazer retornos ainda maiores ou desfavorável e te trazer retornos muito menores. E antes da gente ir para o nosso quarto mito da lista, se você aprendeu alguma coisa até agora, deixa o seu like aqui embaixo para dar uma força pro canal. E o quarto mito da nossa lista é que todo mundo precisa investir em renda fixa. Eu, por exemplo, com exceção da nossa reserva de emergência, que está totalmente segregada da nossa estratégia, não tenho $1 investido em renda fixa. Pode ser que isso mude no futuro, muito provavelmente isso mudará no futuro, próximo ao nosso usufruto, próximo à nossa aposentadoria, mas atualmente não faz sentido para nós investirmos em renda fixa. E às vezes a gente vê alguns influenciadores e alguns educadores financeiros dizendo que todos precisam de renda fixa, que renda fixa é fundamental na carteira de qualquer pessoa. E
isso não é verdade, gente. Se você é uma pessoa jovem, tem um longo prazo pela frente, consegue gerar aportes constantes, um fluxo de caixa constante, tem um perfil agressivo e conhece do mercado financeiro, a sua necessidade de incluir renda fixa na estratégia é cada vez menor, podendo ser inexistente. E novamente, a reserva de emergência sim, sempre tem que estar em renda fixa, numa renda fixa extremamente segura e líquida. Mas com exceção dela, algumas estratégias, inclusive a minha, não necessitam de renda fixa. O quinto mito da nossa lista é que devemos escolher a renda fixa que paga mais. Quantas vezes eu já não vi um investidor buscando investir em um CDB, por exemplo, aí ele entra lá na plataforma, lista de CDBs, e ele vai justamente naquele que paga os maiores juros, que tem as maiores rentabilidades. E aí eu te convido a pensar comigo, por que um banco, por exemplo, te ofertaria uma rentabilidade maior do que os outros? Não é porque eles são muito gente boa, porque eles são caridosos, porque eles estão fazendo bem para os investidores. Não é isso, gente. É porque eles têm um risco muito maior e por causa desse risco maior, eles precisam oferecer uma rentabilidade, ou um prêmio, ou um motivo maior para os investidores colocarem dinheiro lá dentro. Esse risco ele pode ser o risco de duração. Quanto mais longo for o contrato, mais riscos estão envolvidos dentro dele. Pode ser o risco de liquidez. Quanto menos acesso ao dinheiro ou quanto mais travas para você vender existirem, maior será o seu risco. E ele pode também ser o risco de crédito, ou o risco do calote, que a gente já falou antes, que é aquele risco dele não ter saúde financeira o suficiente para te pagar no futuro. E aí, juntando esses riscos, ou caso um deles seja muito forte, o emissor ele é obrigado a te oferecer um pouquinho mais, para te falar, ó, vale a pena correr esse risco para você investir comigo. Então, ao escolher a renda fixa que paga mais, automaticamente você está colocando o seu dinheiro em um local que tem muito mais risco. E como a gente investe em renda fixa para buscar segurança e estabilidade, ao meu ver não faz sentido você buscar esse risco, você investir nesse risco na parcela de renda fixa da sua carteira. Se você quer risco mesmo e maiores rentabilidades, saia da renda fixa e vá para a renda variável, que no longo prazo é garantido que o seu resultado será melhor. E falando em risco, isso me leva para o sexto mito da nossa lista, que se tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, a renda fixa não tem risco. Esse, inclusive, é um argumento utilizado pelos bancos, pelas corretoras, pelas assessorias, para te vender títulos de renda fixa que pagam muito mais, mas que são muito mais arriscados. E um segredo aqui para vocês, são justamente esses títulos mais arriscados que geram maiores comissões para aqueles que estão te vendendo ele. E aí essas instituições usam esse argumento que o FGC vai proteger o seu dinheiro até 250 mil reais por CPF, por conta, com no máximo de 1 milhão de reais. E você pensa, nossa, eu estou investindo meus 50 mil reais, não chega nem perto disso, estou protegido. E na realidade não é bem assim. É verdade que o FGC reduz o risco de calote, principalmente em instituições financeiras menores. O FGC é uma empresa sem fins lucrativos, criada em 1995, que tem a missão de ressarcir os investidores caso o banco que eles estão investindo quebre, venha à falência, ou no bom português, dê o calote. O grande problema é que o FGC não tem dinheiro suficiente, não chega nem perto de ter dinheiro suficiente para cobrir grandes calotes de instituições financeiras conhecidas no Brasil. Da última vez que eu chequei, o FGC tinha fundos suficientes para cobrir apenas 3% dos depósitos realizados com sua proteção. E eu pretendo fazer um vídeo muito mais completo sobre esse assunto, mostrando onde vocês conseguem essa informação e as verdades que as instituições financeiras não querem que vocês saibam sobre essa proteção do FGC. E se você tem interesse nesse vídeo falando mais sobre o FGC, trazendo as verdades que não querem que vocês saibam, comenta aqui embaixo, quero saber mais sobre o FGC, esse assunto me interessa, para eu saber se vocês querem sim um vídeo como esse. E o sétimo e último mito da nossa lista, que tem a ver com praticamente todos que a gente já falou até agora, é que a renda fixa é simples. Vocês já podem ter percebido, depois de todos esses mitos que a gente falou, depois desses riscos, desses segredos da renda fixa, que esses investimentos estão longe de serem simples. Inclusive, se a gente for analisar todas as variáveis de uma renda fixa, ela pode sim ser até mais complexa e mais avançada do que investimentos em renda variável, em ações, por exemplo. Se a gente for analisar duração, marcação a mercado, liquidez, emissores, risco de crédito, indexadores, volatilidade, seguros, investir em renda fixa está longe de ser algo simples. Existem sim rendas fixas muito seguras e simples, aquelas ideais para investidores mais conservadores, investidores iniciantes, reservas de emergência, mas à medida que a gente começa a analisar os títulos de renda fixa e se aprofundar nesse assunto, a gente percebe
que ela não é tão simples assim. E a sugestão que eu dou aqui para vocês é que vocês busquem conhecimento, busquem entender onde vocês estão investindo o dinheiro de vocês, busquem entender os riscos, as oportunidades, as regras em volta desses investimentos, que eu tenho certeza que isso vai economizar muito dinheiro e dor de cabeça e vai permitir que vocês tenham rentabilidades muito maiores e investimentos que realmente fazem sentido para aquilo que vocês buscam. E eu estou aqui justamente para trazer essas informações para vocês e responder as dúvidas que vocês tenham. E como prometido no começo do vídeo, eu vou deixar aquele vídeo com os 9 maiores mitos sobre os investimentos aqui, e eu vou deixar também um outro vídeo onde eu falo sobre os riscos da renda fixa aqui para vocês assistirem. E se ficou qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo.